para mim. Amém? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Quem achou, diga amém. Amém. Tá? Nós vamos ficar só no versículo 12, tá bom? Repita comigo assim: os três tipos de responsabilidade que um cristão deve ter. No domingo passado eu falei sobre a primeira responsabilidade, que todo cristão deve ter a consciência que ele tem uma responsabilidade ética, uma responsabilidade moral, que é, ele não pode estar entregando o corpo dele para certos ambientes ou certos pecados. E que ele precisa ter muito bem definido na mente dele que tem ambientes, situações que ele precisa fugir. Vocês estão entendendo? Fugir. O que se chama isso? Se chama responsabilidade, uma responsabilidade ética ou moral. Você precisa se conhecer. Você precisa saber os lugares que não tem como você estar, porque você não consegue estar. Você se sente frágil nesses lugares. Esses lugares te levam para o pecado. Uma das coisas mais erradas que um cristão pode fazer é confiar nele mesmo. É achar que ele pode flertar com ambientes e pecados que ele sabe que outrora ele praticava. Então nós temos uma primeira responsabilidade do último culto. Você precisa saber de quais coisas você tem que fugir. Eu dei alguns exemplos para vocês aqui que Paulo falou para Timóteo, correto? De coisas que nós deveríamos fugir. Mas quando você olha para a sua vida, existem coisas que vão além daquilo que Paulo está dizendo. Existem coisas específicas do teu cotidiano. O que para mim não tem problema nenhum, o que para mim não me afeta, para você talvez te afete. O que para você não te afeta, talvez para mim possa ser que me afete. Então, o que Paulo vem dizendo para Timóteo? Timóteo, você não é igual a essas pessoas. Você é um homem de Deus. Vocês lembram que eu falei para vocês? A expressão que eu usava no Antigo Testamento. E ele deixou bem claro, Timóteo, foge dessas coisas. Então, todo cristão precisa saber do que ele está fugindo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei para vocês que essa fuga não é alguém que sai correndo de um tiroteio e não sabe para onde vai. Sabe quando alguém foge de um lugar, mas sem pensar aonde vai se esconder, ou sem pensar para onde vai? Eu não estou falando que um cristão sai fugindo, perdido por aí. O cristão foge já sabendo para onde ele vai correr. Em outra linguagem, Paulo diz, são aquelas coisas que nós vamos perseguir. São aqueles princípios que nós vamos perseguir, que nós também listamos esses princípios. Foi isso? Nós listamos a piedade, nós listamos a fé, não foi isso que nós falamos? Nós falamos sobre a perseverança, nós falamos sobre a mansidão, coisas que um cristão deve estar perseguindo. Eu gosto muito dessa separação que John Stott faz, eu estou usando a separação dele. Ele vai dizer o seguinte, Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você como um cristão tem 3 responsabilidades. A primeira é uma responsabilidade ética e moral. Você precisa saber quais são os ambientes, quais são as conversas que te afetam. E você precisa o quê? Fugir. E Paulo sabia que Timóteo era um pastor novo, correto? Que estava no ambiente de homens mais velhos, que usavam a religião de uma forma errada. Ele falou, foge dessa conversa com esses homens. Porque eles são mais velhos que você,
Eles são mais experientes que você e eles podem te influenciar. Foge disso. Foge dessa ganância de tudo querer dinheiro. Foge dessa doutrina que não visa Cristo e visa o misticismo. Foge dessa espiritualidade que tenta ser muito espiritual só para se gabar para as pessoas. Foge dessas coisas. Foge desses ensinos que são fora da Bíblia. Foca em Jesus. Foca em se preocupar se você está agradando Jesus Cristo em todas as áreas. Foge desse ambiente. Timóteo, sabe esse grupo de controvérsias que querem ficar especulando sobre coisas que não são importantes para a Bíblia? Sai desse grupo e, de fato, se atenta ao que é importante. Então, a pergunta para eu começar essa pregação de hoje é: você tem uma responsabilidade. Você não é criança mais, você é um adulto. E a única pessoa que você vai enganar é você mesmo. Existem ambientes, existem amizades, existem situações e circunstâncias que não cabem mais para você. Vocês estão me entendendo? Não cabe mais para você. Analise situações, ambientes, pessoas que você fica vulnerável. Se você fica vulnerável a ponto de você esquecer que você é um cristão, de você pecar e compactuar com o pecado, fuja desse lugar. Vocês estão me entendendo? E não é eu que vou estar vigiando vocês. Isso está no campo da santificação. De quem é a responsabilidade para isso? Sua como um cristão. Sua de valorizar a Cristo, o sacrifício dele falar assim: eu abro mão disso. Como diz lá nas bem-aventuranças, se te faz pecar teu braço, arranca ele fora. O que significa isso? Existem ambientes, amizades, situações que é melhor ser radical. Corta. E aí nós ficamos nos enganando, dizendo que não tem problema, isso está nos afetando. Só que não é eu que vou definir quais são essas situações. É você que tem o Espírito de Deus em você e talvez ele já te alertou, ele já fez você perceber que não convém mais. E você, como um cristão salvo em Cristo, precisa o quê? Obedecer. Vocês estão entendendo? E isso será uma parte difícil. Por que será uma parte difícil? Porque o que foi que Cristo disse? Arranca o teu braço fora. Não é que ele quer que tu arranque o teu braço fora. É porque vai doer muitas das vezes. Talvez você até se prejudique. Você já imaginou arrancar um braço? Te imagina arrancando teu braço aí. Imagina tu arrancando alguma parte do teu corpo. A dor que isso deve ser. Por que Cristo usa esse exemplo? Ele usa esse exemplo por quê? Porque ele está avisando para você. Não espere conforto. Tem situações que você vai fugir, que vai doer. Você já correu desesperado de um lugar? Você vai cansar, vai ter aquela tensão, aquela dificuldade, aquele medo, mas nós precisamos fugir. O que Paulo está dizendo aqui? A mesma coisa que Cristo falou. Cristo usou a linguagem, arranca. Paulo está dizendo, foge. É o mesmo exemplo, são exemplos diferentes para o mesmo ensinamento. Então, a primeira responsabilidade do cristão é: seja alguém ético e moral. Correto? Existem coisas que não convêm mais para você. Fuja dele. E eu falei para vocês que ele fala fuja de uma forma, lembra que eu falei para vocês no original lá? De uma forma intencional. Você olha, o que é fugir de uma forma intencional? Eu olhei para a situação, eu percebi o que ela representa e eu, por entender aquela situação, o que eu faço? Eu fujo. Só que agora, o que eu percebo? Que existem muitas pessoas que até estão fugindo. Mas elas esquecem que não é uma fuga desordenada. É uma fuga, tu sai de uma fuga para uma perseguição. Você precisa perseguir uma vida piedosa. Você precisa perseguir uma vida com muita fé, de justiça, né? Você precisa perseguir uma vida de perseverança, uma vida de mansidão. Então tem gente que fala assim: olha, pastor,
Eu fujo, eu não me contamino, mas não é manso. Eu fujo, eu não me contamino, mas na hora que a dificuldade vem, quer desistir, não é perseverante. Olha, pastor, eu fujo, mas na hora de ter um relacionamento bom com as pessoas, que é a parte da justiça, não consegue ter. Olha, pastor, eu fujo, mas está sem orar e ler Bíblia, na parte da piedade está falhando. Vocês estão entendendo? A vida cristã é um constante movimento. Pessoas que não estão se movimentando, pessoas que estão numa vida confortável, não vão conseguir experimentar o que de fato é uma vida cristã. Então, nós falamos domingo passado sobre a primeira responsabilidade, correto? Que é a responsabilidade no campo ético e moral. Eu vou para 2 responsabilidades hoje, correto? Essas 2 responsabilidades são muito importantes, tá? Eu quero que você anote aí. Dois, se a primeira é uma responsabilidade ética e moral, eu tenho que fugir, mas também perseguir, que significa me esforçar para progredir e me desenvolver em princípios específicos que a Bíblia me pede, né? Piedoso, não sou porque eu nem lembro de Deus nas áreas da minha vida. Justo, eu tenho um péssimo relacionamento com o próximo. Fé, eu nem entendo Bíblia direito. Toda hora eu tô me sentindo fraco, não consigo confiar em Deus. Eu sinto mais medo e culpa o tempo todo. Manso, não consigo ser. Eu não consigo reagir bem. Perseverante, então, é só dar uma dificuldade, uma luta que eu já quero, Deus é horrível, Deus me odeia, eu não gosto de Deus, e eu já não quero orar, eu já não quero vir para o culto. Não é esse estilo de vida que a gente tem que viver, vocês estão entendendo? Não é esse estilo de vida. Então, Paulo está falando para Timóteo, você tem que se esforçar. Não adianta esperar. Vem Deus, vem. O Espírito Santo já habita em você. Correto? Agora você precisa desenvolver, é o que Paulo fala em Filipenses, desenvolver a vossa salvação. Use ela. Procure esses princípios. Procure usar esses princípios. Valorize esses princípios. E ele vai para uma segunda responsabilidade no próprio texto. Repete comigo, responsabilidade doutrinária. Olha comigo aí o versículo, por favor. Versículo 12, parte A. Combate o bom combate da fé. Ele vai citar isso agora. Combate o bom combate da fé. Olha só. Foge e persegue, mas eu quero também que tu combata o bom combate da fé. Nós temos uma coisa aqui, eu não sei se você está vendo, mas eu tenho uma palavra aí chamada combate, correto? Alguém aqui já lutou alguma vez? Você já brigou com alguém na rua? Levanta a mão, quero ver quem já brigou. Vocês já brigaram na rua. O combate aqui, ele tem 2 significados, correto? O primeiro significado da palavra combate, que é uma palavra chamada agonizomai, em grego, ele é usado para o combate físico, militar, ou um combate de lutadores, correto? Onde eles estão lutando corporalmente pela sua sobrevivência, mas também é uma palavra usada para o combate na arena das Olimpíadas. Por exemplo, quando aquele atleta já está a ponto de desistir e ele encontrar forças para não parar e chegar até o final. Vocês estão entendendo? O John Stott, ele prefere usar o combate real, o combate físico. Por quê? Porque vocês vão perceber comigo que Paulo, ele vai usar a palavra combate nos 2 termos. Vocês podem abrir comigo ali 2 Timóteo 4:7?
2 Timóteo. Quatro, verso 7. Acharam? Ele fala assim, ó, Paulo, no final da sua vida, ele diz para Timóteo, na segunda epístola, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo gosta de usar dois exemplos para exemplificar a nossa vida cristã. Ou ele usa a palavra combate, ou ele usa a palavra corrida da fé, que é a mesma linguagem que tem em Hebreus. Fiquem com os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo e corra a corrida da fé que lhe foi proposta, né? Rodeado de uma grande nuvem de testemunhas, que são pessoas que, sabe uma coisa até interessante, né? Tem um monte de pessoa que sofreu pelo evangelho, que morreu, perdeu filho, perdeu casa, apanhou e não desistiu. Aí tá tu correndo a corrida da fé, eles todos estão te assistindo, e tu fala para Deus, Senhor, eu não consigo porque eu estou muito triste. Então tu imagina o fulano que foi partido no meio te olhando da plateia, como é? Tu não consegue porque tu tá triste? E eu que fui partido no meio? Então lá o autor de Hebreus, ele vai usar o seguinte, ele vai falar assim, cara, tem grandes homens de Deus que conseguiram perseverar em situações extremamente pesadas. E Deus viu esses homens irem até o final. Para a gente, nos nossos caprichos, falar que nós não conseguimos. Vocês estão entendendo? Então, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas que tiveram um problema mais pesado do que o teu e não desistiram. Logo, não dá para te inventar uma desculpa dizendo que não dá para você. Porque tem gente que sofreu mais e foi fiel a Deus. Entendeu quem era Jesus Cristo, se agarrou a Ele e não parou. E detalhe, essa nuvem de testemunha nem tinha toda a explicação teológica que você pode ter hoje. Olha que coisa interessante. Mas o pouquinho que eles tinham, eles se agarraram. Então a palavra combate, ela no original grego, ela pode ser usada para combate, e a NVI aqui que eu estou lendo, ela traduziu para combate. Mas também ela pode ser usada para corrida, que é aquele atleta que está correndo na maratona e ele está quase para desfalecer, mas ele olha com os olhos fixos que ele está vendo bem ali a linha de chegada. E ele fala assim, eu não vou parar agora, porque eu estou enxergando a linha de chegada, e ele continua a correr. O que o John Stott propõe nesse texto? Preste atenção. Como Paulo já falou de corrida, ele entende que Paulo agora vai falar de combate. Porque Paulo quer te mostrar que a vida cristã é uma corrida, eu fujo e persigo, mas ao mesmo tempo ela é o quê? Um combate. Vocês estão entendendo? Agora, por que eu estou dando ênfase na palavra combate? Porque, de novo, meus irmãos, vida cristã não é confortável. Repete comigo, vida cristã não é confortável. Um combate é confortável? Ele não é confortável. Você brigar contra a pessoa pela sua sobrevivência nunca vai ser confortável. Então nós estamos numa geração que, se a gente não tiver cuidado, a gente não gosta mais de sofrer, né? E vai ser difícil. Então, às vezes, você está ali e é difícil orar, é difícil ler a Bíblia, às vezes o teu ânimo não está em dia. Essa guerra não vai ser fácil. É um combate. Se você ficar esperando sempre o cenário ideal, se você ficar esperando sempre o ambiente ideal, se você ficar esperando sempre o humor ideal, se você ficar esperando sempre tudo ficar ajeitadinho para você poder servir a Deus, é melhor tu parar. Porque não vai existir esse cenário. Vocês estão me entendendo? É um combate. Eu cresci escutando as histórias com meu pai, por ele ser militar, ele contando as histórias que ele ia no mato e ele falava que tinha cara que ele estava pela mãe. O cara chegava lá grandão e
e no meio da dificuldade, no meio do mato, lá 15 dias, a gente estava pela mãe. Vocês estão entendendo? Aí ou você vê outras pessoas que conseguiam ir até o final, cansado, mas conseguiam ir até o final. Então, é um combate. Nós estamos em guerra. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia pede, estejam vigilantes, estejam atentos do ambiente que você frequenta. As pessoas com que você conversa talvez possam estar sendo uma tática do inimigo das nossas almas. Por quê? O inimigo das nossas almas, ele não pode roubar a nossa fé. Vocês estão entendendo? O diabo não vai tirar a tua salvação, não existe isso. Mas ele pode atrapalhar um bocado a tua vida. Ele pode infernizar um bocado a tua vida que tu está vivendo nessa terra. Ele pode te fazer conviver com peso e com vários atrapalhos. Então, se você não tiver cuidado, isso pode te prejudicar. Por isso que a segunda responsabilidade é doutrinária. Por que doutrinária? Porque ele fala assim, combata o bom combate da fé. Vocês lembram que eu falei de uma primeira fé, que é aquela do correr atrás? E eu preguei assim para vocês, olha, essa fé aqui é o ato de você confiar em Cristo. Então, quanto mais você aprende a Bíblia, mais a tua fé, a tua confiança em Deus, ela fica mais forte. Vocês lembram disso? Eu falei isso no último culto. Essa fé do bom combate não é a fé da confiança pessoal em Cristo. Não é a fé objetiva que nós falamos. Na teologia nós chamamos a fé, que é a confiança pessoal, que eu confio na justificação, que eu confio que Cristo me salvou, que eu confio que eu estou salvo em Cristo Jesus, que eu confio que meus pecados foram perdoados, que eu confio que eu posso entrar na presença de Deus porque Cristo me deu a reputação dele. Essa confiança vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu escuto essa palavra de Deus, mais essa confiança dentro de mim cresce. Essa é a fé que nós chamamos na teologia de objetiva. Agora existe uma segunda fé que é a subjetiva, que é sobre essa que eu vou falar agora. Combata o bom combate da fé. O que é a fé subjetiva? É o conjunto doutrinário que nós cremos. Vocês estão entendendo? É aquele conjunto de ensinamentos doutrinários que nós defendemos, que nós ensinamos e que nós cremos. Não é algo que é interno, é algo externo. Vocês estão entendendo? É algo que nós escutamos, que nós estudamos, que nós lemos, que nós ensinamos. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Combata o bom combate. Então, olha só. Eu quero ler algo importantíssimo para vocês. O verbo grego, agonizomai, lutar com esforço. Preste atenção. Lutar com esforço, empenhar-se, sofrer por algo com intensidade. É a raiz de onde vem a palavra agonia. Preste atenção, eu quero chegar. Tá? Então, olha o que Paulo faz. Ele usa a palavra combate e ele repete a mesma palavra. Combata o bom combate. O que ele quer dizer? Quando você vai para a palavra bom combate, essa expressão bom não é só apenas uma palavra legal, algo que é legal de se ver ou de se ouvir. Olha o que significa. É a palavra kalon. Kalon agonizomai. É um combate nobre, justo e necessário. Vocês estão entendendo? Olha o que Paulo está falando. Timóteo, combate, só que esse tipo de combate que você vai fazer não é contra as pessoas. É uma espécie de combate nobre, justo e necessário. Repete comigo, necessário. Porque eu vou explicar porque eu estou dando ênfase no necessário. É um combate necessário. Só que esse combate, ele é nobre, ele é bom. Porque tem uma galera que vai falar, eu não gosto de me meter nessas coisas, vocês vão entender onde eu quero chegar. Paulo está dizendo para Timóteo, você precisa defender a doutrina se alguém estiver ensinando ela errada. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que vai falar o seguinte, preste atenção, eu não gosto de me envolver em teologia. Eu não estou falando para você ficar debatendo com alguém, se envolvendo em debate sem futuro, mas se do teu lado alguém proferir teologia errada,
é dever seu não deixar isso continuar. É um combate bom. Então ele é necessário e ele é justo. Isso é responsabilidade minha e de todos vocês. Vocês estão entendendo? Nós não podemos deixar que uma teologia errada que vai prejudicar pessoas se prolifere no nosso meio. Todos estão me compreendendo? Isso não é besteira. Isso é necessário. E quanto mais inseguro você é em Bíblia, mais você vai fugir dessa responsabilidade. E você vai vestir uma carapuça de alguém que é amoroso e que não gosta de estar falando sobre essas coisas. Isso é mentira. Nós precisamos defender a sã doutrina. Só que eu estou falando isso e eu vou explicar os prós e os contras. Repete comigo, segunda responsabilidade. Doutrinária. Tem uma pergunta aqui, mas por que Paulo chama de bom combate, então? Porque vale a pena lutar por isso. É uma guerra espiritual que protege o rebanho, honra a verdade e glorifica a Deus. Vocês estão me entendendo? É o mesmo combate que ele mencionará ao fim da vida. Combati o bom combate, guardei a fé. Paulo falou assim, Timóteo, eu vivi para defender a sã doutrina. Eu combati o bom combate. Mas eu não apenas combati o bom combate, eu corri a carreira da fé. Eu fugi do que deveria fugir e persegui o que deveria ser perseguido. Quem está me entendendo? Esse também é o estilo de vida de Paulo. Aí você não pode falar, eu não vou ter responsabilidade doutrinária. Eu posso até ter responsabilidade ética, mas doutrinária eu não vou ter. Não tem negociação. Você precisa ter responsabilidade ética na tua moralidade e responsabilidade doutrinária. Vocês estão entendendo? Como é que nós alimentamos a responsabilidade doutrinária? É você prestando atenção na pregação, é você se dedicando para o material, é você participando do curso de membresia, é você perguntando, é você tirando as suas dúvidas, é você não aceitar não saber de um assunto, é você se incomodar com você, caramba, eu não consegui entender aquilo ainda. Já pregaram 1, 2, 3 vezes na igreja, eu não entendi. Não é você viver como alguém que não está nem aí, porque eu tenho o Espírito Santo. Não existe isso, gente. Paulo não trouxe para si essa arrogância. E nós não vamos trazer também. Paulo defendeu doutrinariamente a fé. Vocês estão entendendo? Mas é uma coisa interessante. Antes de defender doutrinariamente a fé, ele está te mandando fugir e perseguir. Por quê? Para que essa responsabilidade doutrinária faça sentido. E ela não seja só uma teoria, né? Para que, de fato, você defenda algo que você realmente vive e ama. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos homens e mulheres de Deus. Nós temos uma identidade. Correto? Nós somos filhos de Deus. Nós somos representantes de Deus no ambiente em que nós vivemos. O que significa esse combate hoje? Lutar pela fé, que é essa fé subjetiva, diferente daquela fé da confiança pessoal que eu falei, na hora que a gente tem que perseguir as coisas, envolve perseverança, a sã doutrina. Você pode abrir comigo em Tito 1:19. Tito 1:19. Tito 1:9. Acho que falei 19, não foi? Tito 1:9. Olha o que ele aconselha a Tito.
e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Vou repetir. Apeguem-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada. Não é da maneira que você quer, é da maneira como foi o quê? E é por isso que a gente tenta ao máximo pregar versículo por versículo, para que você consiga se apegar à maneira que Paulo ensinou. Não é do teu jeito, não é da forma que eu acho, não é da forma que você acha. É se apegar à palavra da forma que ela foi ensinada. Para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Vocês estão vendo aqui? Você incentiva os outros. Sempre as boas obras, que é o aconselhamento bíblico, mas tem que estar pronto para corrigir se tiver errado. De novo, Paulo falando a mesma coisa com outras palavras, o que ele quer falar para Timóteo. Então, o que significa esse combate hoje? Significa que eu preciso preservar a sã doutrina. Como é que eu preservo a sã doutrina? Como é que eu me envolvo, então, pastor, nesse combate? Como é que, de fato, eu visto a minha armadura de guerreiro e vou para o bom combate? De duas formas. Incentive as pessoas à sua volta a amar a sã doutrina. Ensine as pessoas à sua volta. Compartilhe sobre a sã doutrina. Incentive elas, essas boas obras, pela sã doutrina e corrija o que estiver errado. Vocês estão entendendo? Corrija o que estiver errado. Só que eu não estou dizendo que você vai brigar com as pessoas. Isso tudo é feito com amor. É como ele fala em 1 Timóteo, no capítulo 1. O motivo do ensino é o amor. Porque eu me importo com essa pessoa. A luta pela fé envolve perseverança na sã doutrina, corrigir o ensinamento errado com mansidão. Porque o que acontece? Eu não estou perseguindo a mansidão, eu não estou perseguindo a justiça, então elas têm que agora fazerem sentido no bom combate. Vocês podem abrir comigo aí em 2 Timóteo 2,24? Acharam aí? Todos? Todo mundo achou? Olha que interessantíssimo isso, olha só. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos e apto para ensinar, paciente. Vocês estão entendendo? Para quem gosta de brigar. Vou repetir. Ao servo do Senhor, temos servos do Senhor aqui? Não convém brigar, mas sim ser amável para com todos e apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão aos que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou por fazerem a sua vontade. Muito importante guardar esse texto para vocês aí. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você começa a conversar com uma pessoa, e vamos supor que a pessoa é muito teimosa. Pode ser alguém próximo de você. E você começa a se irritar. Daqui a pouco quer um conselho amoroso, já virou uma briga entre os dois, sai os dois aborrecidos, e tu começa a sentir raiva no teu coração. E o objetivo não é sentir raiva no coração. O objetivo é visar o amor, o cuidado. Vamos voltar aqui. Então, esse bom combate significa
responsabilidade doutrinária. Correto? É uma fé subjetiva, não é a fé objetiva da confiança pessoal. A fé subjetiva é aquela conjunto de doutrinas e ensinamentos que nós temos. Então, você tem que preservar a sã doutrina, você precisa corrigir o ensinamento errado com mansidão, você precisa confrontar heresias, enganos sutis e evangelhos falsos. Abre em Gálatas 1, 6. Quem achou, diga amém. Olha como Paulo manda uma carta para a igreja lá, olha só. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Essa é a seriedade do estudo teológico. Você precisa ter sim medo de pregar um evangelho errado. O que é pregar um evangelho errado? Nesse contexto, é bem simples. Evangelho por obras. Você acha que tem mérito, você acha que é bom, você acha que está surpreendendo Deus, e você acha que é justo pra caramba, quando na verdade você só é justo por causa de Jesus. Paulo foi claro, vocês já estão passando para o evangelho judaizante, o evangelho místico e de obras? Você vê como Paulo confronta isso? E nesse sentido a gente não pode ser covarde. Nós precisamos falar, isso aí está errado. Você está se vangloriando. Você está ensinando para o irmão evangelho de obras. Nós fazemos tudo que nós estamos fazendo aqui, por quê? Porque Cristo nos salvou. Quantos estão entendendo? Todos estão entendendo aqui, amém? Então, meus irmãos, é muito importante que no grupo de estudo de vocês aconteça uma conversa franca sobre a responsabilidade doutrinária. Ainda há resquícios de coisas doutrinárias erradas. Ainda tem coisas que a gente está agarrando no secreto do nosso coração, quando ninguém está vendo. Vocês estão entendendo? É muito importante a gente, de fato, ter responsabilidade doutrinária, porque se você não tiver, você não vai conseguir apoiar os outros irmãos. Um pastor não consegue fazer tudo sozinho numa pregação. Se a gente tiver pessoas aqui responsáveis doutrinariamente, um começa a apoiar o outro, um começa a estudar com o outro, um começa a ensinar o outro. Olha, isso aqui começa a crescer e proliferar de uma forma saudável. Vocês estão entendendo? Agora, se a gente tiver 2 ou 3 irmãos que se interessam, aí não tem condições. Temos que parar de pegar carona na inteligência dos outros. E assumir o nosso papel como cristão, nossa identidade. Somos homens de Deus, mulheres de Deus e amamos esse evangelho que nos salvou. Como eu falo para vocês, não é para ninguém ser um teólogo formado aqui, não é isso. Mas o básico do evangelho, que não é pregar salvação por obras, que é glorificar Cristo, colocar Ele no centro e entender como Ele nos salvou. Entender como são nossas reações corretas, isso nós devemos saber. E todos aqui, todos, são capazes de fazer isso. Amém? Amém. Esse combate não é só teológico, mas também é existencial. É lutar para manter-se firme no que se crê, quando o mundo, a carne e o diabo querem nos fazer duvidar. O que eu preciso agora calibrar aqui? Repete comigo assim, distorções. Eu quero falar um pouquinho sobre algumas distorções que não podem acontecer.
Por exemplo, alguns lutam pelo debate, mas não pela fé. Vocês estão entendendo? Estão motivados pelo ego, não pela fidelidade ao Evangelho. Em contrapartida, tem a galera que conhece muito teologia e quer lutar pelo ego, correto? Que ela não está preocupada em melhorar a vida de ninguém, ensinar nenhum irmão, levantar nenhum irmão, amar nenhum irmão, e nem ver o desenvolvimento de nenhum irmão. Ela quer apenas uma luta e um combate pelo ego, que é o que nós não devemos fazer. Mas, em contrapartida, tem uma outra espécie de pessoa, que são as pessoas que evitam todo tipo de conflito, com medo de parecerem intolerantes, mas amar a verdade exige enfrentamento, muitas das vezes. Vocês estão entendendo? Se você é alguém que foge de corrigir doutrinas erradas, que foge de poder falar sobre isso, porque você acha que você está amando as pessoas, você não está amando ninguém. Você é um covarde. Porque você tem a oportunidade de poder ajudar uma pessoa, de poder falar que não é o melhor caminho e você não faz. Você está entendendo isso? Então não é um combate pelo ego e nem é um combate pela covardia. É um combate do bom combate da fé. E ele é bom, ele é nobre, ele é necessário e tem que ser feito com amor. Então, diante disso, qual é o equilíbrio necessário? Preste atenção. Paulo diz, olha comigo agora em 2 Timóteo 2, 24, quero ler de novo contigo. Qual é o equilíbrio necessário? Segunda Timóteo 2, 24. Acharam? Eu vou repetir de novo. Qual é o equilíbrio necessário, então, para esse bom combate? Preste atenção. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos e apto. A pergunta que fica é: estamos aptos para ensinar? Somos capazes de estar no controle para não acontecer brigas? Somos capazes de ser amáveis? Porque às vezes você pode ser apto para ensinar, mas não consegue se controlar na briga. Ou às vezes você é amável, paciente, mas não está apto para ensinar. Não é um ou outro. É os dois. Amável e apto para ensinar. Você está apto para ensinar? Se chegar alguém na rua agora e perguntar, você é da igreja? Sou. Irmão, o que é justificação? Eu passei na frente da igreja e vi o pastor falar sobre regeneração. O que é regeneração, irmão? Como é que você está hoje? O que você vai falar? Você não vai conseguir dizer nada e mesmo assim acha que prega o evangelho? Como é que você vai explicar isso para uma pessoa? Então você está vendo, olha o Paulo falando o tempo todo. Seja amável, mas seja apto para ensinar. Incentive pessoas à sã doutrina e às boas obras, mas também confronte aqueles que estão em heresia. Vocês estão entendendo nossa responsabilidade como cristão? O combate da fé é feito com coragem e mansidão, com firmeza e humildade. Abre comigo em Judas 3.
Eu falo 3 ao versículo, tá? Que só tem um capítulo. Vamos procurar o capítulo 3 que não tem. Já vi os irmãos agoniados, hein? Meu Deus, cadê esse capítulo 3? Versículo 3 diz assim, ó, amados. Todos acharam? Amém. Amados, embora estivesse muito ansioso para lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o único, soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles o têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ele vai falar vários exemplos de pessoas que não passaram impune mediante uma doutrina errada. Vocês estão entendendo? Responsabilidade doutrinária, ela é muito importante. Sabe por que ela é importante, meus irmãos? Porque se não tiver responsabilidade doutrinária, ninguém consegue fugir de lugar nenhum e nem perseguir nada do que é correto. O que eu percebo é que muitas pessoas elas estão tentando ter uma vida com Deus sem conhecer nada de doutrina e acham que vão conseguir. Então, qual é o teu papel? Você está falando sobre, você está ensinando alguém? Você conversa sobre alguém? Você incentiva alguém? Você não faz isso? Fica só para você? Está errado. Você prejudica você e quem poderia estar sendo ajudado por você. Então, todo cristão que não tem responsabilidade doutrinária, ele não afeta só ele, ele afeta todo mundo em volta dele. Porque ninguém está... Aí está lá a tua família indo para o inferno, se contar contigo para pregar o evangelho não vai dar. Porque tu não sabe falar. Aí sabe o que tu vai fazer? Tu vai tentar dar uma pincelada no evangelho, pregar o evangelho errado e a pessoa vai se converter com base no evangelho errado, uma religião apenas emocional, não vai ser uma conversão genuína. Aí tu vai achar que, nossa, olha, tá aqui, tá na igreja. Mas o que foi que tu falou para ele vir? Que Cristo vai resolver o problema dele? Que a família dele vai ser feliz? Que ele vai conseguir um emprego bacana? Foi assim que tu pregou o evangelho? Oferecendo para ele algo de interesse pessoal dele, como muitas igrejas fazem? Vai mostrar que ele é pecador para te ver se ele volta. Só volta se o Espírito Santo bradar no coração dele. Tu quer fazer um teste do prego o evangelho? É se tu tem coragem de mostrar para uma pessoa quanto ela é pecador. Se tu não tem coragem, tu fica lá. É porque Jesus, ele é amor, né? E olha, ele pode mudar a tua vida, a tua família, a tua história. Assim é fácil pregar o evangelho. Quem não quer família restaurada, um bom emprego, dinheiro no bolso? Quem não quer saúde? Essa oferta é lindíssima. Agora começa a mostrar para a pessoa que ela tem pecado e que Deus está irado com ela, mas existe uma solução para isso. Existe um plano de redenção para resolver esse problema. Aí é diferente. Aí muda a história. 2 reações podem ter. Essa pessoa nunca mais querer falar contigo, ou essa pessoa tem um impacto do poder do evangelho explodido dentro do coração dela, que ela vai perder até a noite dela na hora de dormir. Pode ser que ela não aceite no momento, mas daqui a 2, 3, 4 dias, um mês, aquele negócio brade no coração dela e ela não consiga controlar. Foi assim comigo, não foi assim com vocês? Quando o evangelho começa, você fala, como é isso? O teu coração começa a bradar. Muitos de vocês tiveram duas experiências. A primeira experiência foi vir para Cristo com essas ofertas ludibriantes, de sucesso material nessa terra, e daqui a pouco vocês tiveram uma segunda proposta, que é o quanto vocês são pecadores, o quanto Cristo veio resolver esse problema, e aquilo muda a perspectiva de vida de vocês.
Não é isso? Então nós precisamos, eu conto com a ajuda de vocês, nós precisamos ter responsabilidade não apenas ética e moral, mas responsabilidade doutrinária. Amém? Amém. Eu nem consegui falar a outra. Não vou falar a outra, vou deixar só essa para a conversa de vocês. No próximo domingo eu falo sobre a próxima, tá? Que é o que eu vou chamar de responsabilidade existencial, que é o apropriar-se da vida eterna. Nós vamos falar sobre isso no próximo domingo. Paulo fala, se aproprie da vida eterna. Ou aquela frase que nós não gostamos muito que o pessoal usa aí, toma posse da vida eterna. Agora a gente pode usar essa frase. Quando a Bíblia autoriza, a gente pode usar. E aqui ele fala, toma posse da vida eterna. A gente vai falar sobre isso no próximo culto. Não é toma posse do teu carro. Não. Aqui pode usar, toma posse da vida eterna. É o que nós vamos falar no próximo domingo. Mas eu queria deixar para vocês. Vocês precisam ter responsabilidade moral e ética, mas também uma segunda responsabilidade, a doutrinária. Você está tendo? Ou você é daquele que, não, isso aqui para mim não dá, porque eu não me meto nessas coisas. Se Paulo tivesse vivo hoje, ele iria contra você, sem medo nenhum. Ele ia falar, você está errado. Você precisa ajudar as pessoas a progredir no Evangelho, incentivar as pessoas a estudar, incentivar as pessoas a entender, ajudar as pessoas, mas também corrigir algum erro doutrinário se estiver acontecendo. Amém? Sem brigas. Apto para ensinar e manso. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor, amém? Meus irmãos amados, todo esse ensinamento não adianta se vocês saírem daqui e tratarem essas palavras de vida eterna como lixo. Tá? Não adianta. Não adianta também, essa palavra nunca vai fazer sentido para a vida de vocês se vocês não arregaçarem as mangas e serem responsáveis. Também não vai adiantar. Tá entendendo? Daqui a pouco a palavra, a pregação começa a ficar chata. Eu não gosto desse momento e não faz sentido mais a palavra de Deus. Se tu não pratica, começa a praticar para te ver que parece que vem uma novidade de vida, parece que tu está descobrindo uma fase nova, tu está descobrindo um ambiente novo, tem um cenário novo, parece que tu está fazendo uma viagem e conhecendo um lugar novo. É aí que a Bíblia se torna interessante, quando eu luto para praticar. Quando eu não estou nem aí, ela sempre vai parecer desinteressante. Quem gosta de viajar aqui sabe, quando você chega num lugar novo, quem gosta de receber alguma coisa nova, né? Aquela novidade, aquela sensação de novidade, a Bíblia é da mesma forma. A Bíblia só faz sentido se eu entender, estudar e procurar praticar. Aí, o poder da palavra, de fato, faz sentido na minha vida. Então, que vocês possam, na semana de vocês, ver os pontos fracos doutrinários que vocês têm, as dúvidas que vocês têm, procurar um cristão do lado de vocês mais maduro, ser sincero com o grupo de estudo de vocês. Olha, eu estou com muita dificuldade nesse assunto, eu não consegui entender direito, pedir ajuda, tá entendendo? Para que você possa ajudar um familiar teu que vier falar contigo, você possa ajudar tua mãe, teu pai, teu irmão, teu primo, seja quem for, um amigo que precisa e às vezes quer conversar contigo. Aí sabe o que tu vai fazer? Em vez de tu falar esse evangelho de facilidade para ele, porque você quer amassar a mão na cabeça dele, com todo o amor você dirá a verdade, porque a verdade liberta. Amém? Que nós estejamos prontos para fazer isso, para falar isso. Eu sei que vocês são capazes, amém? E que a gente possa ter essa responsabilidade, não apenas de fugir e perseguir o que é certo, mas a responsabilidade doutrinária. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos fazer uma oração sincera ao Senhor, amém? Por favor, não fiquem fingindo que vocês estão de olho fechado. Pelo amor de Deus, eu preciso que vocês orem nesse momento. Eu preciso que vocês conversem com Deus sobre o que nós pregamos aqui. Amém? Se você percebeu que falta em você responsabilidade doutrinária,
que você possa já, a partir daqui, começar a conversar com Deus. Amém? Pai querido e amado, obrigado por mais essa instrução. Humanamente parece muita coisa, porque tem tanta coisa para fugir, tem tanta coisa para perseguir, ainda tem mais essa. Mas se é o que o Senhor quer, nós estamos aqui. Eu quero, junto com meus irmãos, poder chegar no final da nossa vida e falar: eu combati o bom combate, eu corri a carreira proposta da fé. Sem arrependimento, Senhor, eu quero poder falar isso. Que a gente possa estar sempre em movimento, nunca parado, nunca confortável, porque vida cristã confortável não existe. E que a gente esteja sempre, Senhor, com essa responsabilidade ética e doutrinária. E que a gente saiba no nosso bom combate da fé, que esse combate a respeito da doutrina, a gente não brigue, a gente não se descontrole, a gente não perca a paciência, mas que sempre a gente ame, sempre a gente queira o crescimento, nos dê a didática certa, a forma correta de falar, para que a gente possa te honrar, seja para ensinar e incentivar alguém, seja para estudar, ou seja para corrigir algum erro doutrinário. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço por todos que estão aqui essa noite, por todos que estão assistindo. Eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui. Te apresento todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando, Senhor, de um milagre. Se alguém estiver aqui com alguma doença, algum incômodo, eu oro em nome de Jesus, que te peço com todo o meu coração. Nos concede essa misericórdia, Senhor, de poder, Senhor, ter doenças saradas, seja elas emocionais, psicológicas, seja elas físicas, Senhor. Nós cremos que se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. Se não for da tua vontade, continuamos te glorificando e que o Senhor dê sabedoria para passar por esse momento. Te apresentamos todos aqueles que estão agora desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão se sentindo cansados, que eles possam ter sua fé renovada, Senhor, que eles possam ter o seu ânimo renovado, para que a gente possa botar em prática a nossa responsabilidade. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. A igreja diga aplauda o Senhor com alegria. Muito obrigado pela presença de vocês. Não saia sem dar um abraço no nome de vocês, amém?